Se prepare para uma aula de eletrificação com o mestre Clemente Gauer. Já esteve com a gente aqui no programa. Mais uma vez, o Ligados na Tomada tem o privilégio de receber esse mestre, que eu tenho que até ler aqui as credenciais dele, porque são muitas. Diretor da ABRAVEI e diretor e conselheiro da ABVE, fora professor. O tutorial dele é muito bom, já várias vezes com a gente também no Máquinas na Pan. Então, Clemente, muito obrigado mais uma vez de trazer todo esse conhecimento aqui para o programa, meu amigo. Eu que agradeço, Alex. Muito obrigado. E uma coisa que a gente sempre debate, ou no ar ou fora dele, né? Segurança. E é uma das suas plataformas, quando a gente fala de eletrificação, não só segurança, como legislação, infraestrutura viária. Então, hoje a gente tem um grande programa aqui para debater tudo isso, mas eu queria começar com segurança. Olha, eu acho que esse é o ponto mais importante dos carros elétricos hoje, né? O que a gente vê é o seguinte: você não consegue hoje comprar um carro elétrico que não seja extremamente seguro, né? Praticamente todos os carros elétricos à venda no Brasil hoje, por exemplo, eles previnem atropelamento de pedestre, né? Então eles freiam sozinho para os pedestres. Eles freiam sozinho caso você se distraia no smartphone e alguém breque na sua frente, né? Então a segurança deles começa por aí. Depois, lógico, quando a gente fala de segurança de carro elétrico, imediatamente se vem a questão da preocupação com a segurança desses veículos carregando, né? E esse é um ponto muito acessível. Eu estou à frente da pasta de segurança na BVE, é um assunto que eu trato dentro do meu GT de segurança. E aqui a gente vê acho que um ponto muito importante, que é o seguinte: a dúvida que se tem no momento de recarga de veículo elétrico, né? Exatamente há um ano atrás eu estava na Noruega, quando os bombeiros do estado de São Paulo fizeram uma consulta pública sobre a segurança do veículo elétrico, sugerindo eventualmente separar veículos durante a recarga, colocar painéis anti-chama entre os veículos, sprinklers. Então eles fizeram, acho que um convite muito importante à sociedade, falando: olha, sociedade, o que vocês acham disso que a gente gostaria de propor, né? Não é uma norma técnica em vigor, mas é uma consulta. De imediato, né, nós que somos fãs da mobilidade elétrica e toda a indústria reunida na BVE especialmente, e todos os meus colegas na ABRAVEI, que é a Associação dos Proprietários de Veículos Elétricos, a gente falou: meu Deus, né? Porque lançou alguma dúvida, medo, incerteza sobre, bom, e aí, como que a gente carrega um carro, né? É seguro o processo? Então eu acho que isso que é o legal dos bombeiros serem consultados, porque nos obrigou a ir para países muito desenvolvidos como Noruega, para a China, para a Europa de forma geral, para os Estados Unidos, ver, bom, como que vocês lidam, né, com essa segurança na garagem. Porque até te interrompendo rapidamente, a gente chegou até a comentar sobre isso, dessa polêmica que deu aqui na cidade de São Paulo. Exato. Daquela separação por muro, 6 metros de distância, isso. Não pode ser no segundo subsolo. Exato. Uma série de coisas que muitas vezes eram até fake news, era um processo mais de aculturamento e tentar entender do que uma legislação que seria imposta, não é isso, Exatamente, esse é o ponto, né? Então, de imediato, o que a gente observou, e a gente pergunta, foi para a Noruega: oi, Noruega, como que vocês lidam com um carro que recarrega numa garagem? Aí a resposta deles foi: bom, a garagem é segura para todos, né? Ela tem a segurança desde a época do veículo a combustão. Quando chegou o veículo elétrico, que a gente conclui que as nossas garagens já eram seguras para o carro elétrico. Já tinha sprinkler, já tinha rotas de evacuação, já tinha extração de fumaça. Mas esses são itens que foram um pouco protelados no Brasil, né? Então, algum dos critérios que a Europa já tinha, Estados Unidos já tinha para a segurança do veículo a combustão, que se aplica exatamente igual ao veículo elétrico, você ainda não enxerga no Brasil. Então, eu acho que o Bombeiros busca agora colocar alguma regra em garagens, não discriminando o carro elétrico. E quando a gente fala da instalação, vamos lá, falar da instalação do carregador em garagens, em condomínios, empreendimentos comerciais, etc. Aí o problema é diferente, né? Ou seja, o carregador é seguro? Vamos lá, primeiro, o que é um carregador de carro elétrico na garagem de condomínio? Basicamente, ele é uma unidade que tem consumo não maior do que um chuveiro elétrico, tá? Então, ele vai ligado no circuito do imóvel ou pode ir ligado no circuito do condomínio. E esse carregador tem certificados já no mundo inteiro que garantem a sua segurança. E como ele funciona? Então, assim, se ele perceber, por exemplo, que o veículo está dando fuga de energia elétrica, seria um choque elétrico, interrompe na hora, no milissegundo a recarga para ninguém tomar choque. Se ele percebe que a garagem está aquecendo, se o carregador está com mau contato aquecendo, o que ele faz? Desliga imediatamente a recarga. Se o carregador percebe que o carro está com alguma falha no processo de carga, também desliga a recarga imediatamente. Então, o carregador ele é basicamente o garantidor da segurança, né?
Então, normalmente ele vai montado na parede, e ele é esse cara que garante que se é tudo em ordem, ele fecha um contato e começa a carga. Ele não modifica a corrente, tensão nem nada, ele é só uma porteira que fala, carrega ou não carrega. Esse cara, vamos supor que você tem uma garagem então, com 200 vagas e os 200 condôminos desejam carregar seus carros. Aí você pode falar, bom, se tiver 200 chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo, talvez não tenha carga suficiente. Então entra aí a figura do carregador inteligente, Smart Charger. Então ele vai falar, bom, se eu tenho 200 carregadores e a potência máxima que é 150, 1.500 amperes, vamos supor, disponível, a carga máxima, né? Ele vai lá e vai baixar a potência de todo mundo pela metade. Tá? Tão cedo, os primeiros terminam de carregar, aquela potência que vai sobrando vai ser distribuída para os demais. Então, dessa forma... Ele evita uma sobrecarga. Ele evita a sobrecarga, né? E ele garante que você nunca vai extrapolar os limites contratados de carga com a concessionária, né? Então, tem que ser analisado o projeto. Quantas pessoas vão carregar? Qual o tamanho do empreendimento? Todos querem carregar? Mas se você fizer um empreendimento do zero, você pode colocar essa carga já no projeto. Hoje está acontecendo muito isso, né? Exato, exato. Novos prédios, novas edificações já saem dentro do projeto com a eletrificação, né? E aqui em São Paulo, eu moro num apartamento em Pinheiros, né? Um apartamento de 96. Um prédio antigo, né? E o que a gente percebeu é o seguinte, o prédio foi convertido para gás. E todos os imóveis tinham 3 chuveiros elétricos, que hoje não existem mais, porque tem gás. Então, é um caso curioso, e um pouco específico no meu caso, de um imóvel que tem uma capacidade elétrica subutilizada, né? Então, também existe isso, né? Nenhum apartamento hoje mais tem chuveiro elétrico. Então, você pode hoje, todo mundo pode carregar seu carro elétrico, porque tem carga suficiente. Então, tudo isso para dizer o seguinte, o processo de recarga ele é muito seguro, né? A outra questão que a gente pega estatísticas, assim... Tudo pega fogo. Tem gente até que brinca que até gente pega fogo, né? Mas, enfim, quando a gente pega fogo de carro elétrico, né? Então, se a gente pegar um recorte de 100 mil veículos, né? Onde foi feita estatística de uma grande seguradora, só 25 elétricos pegam fogo. Desses 25, só 14% pegaram fogo carregando. Porque justamente no momento que o carro está carregando, que ele está absolutamente sendo monitorado quanto à segurança dos seus equipamentos, né? Os outros, aí 86% do tempo que o carro elétrico pega fogo é numa colisão, teve sua bateria modificada ou num reparo, né? Mas é muito raro ele pegar fogo estacionado, né? E lembrando que no Brasil a gente está com 200 mil veículos eletrificados, né? E a gente teve até o momento 4 incêndios de veículos eletrificados, 3 deles híbridos e um 100% elétrico. Então, os números brasileiros já são muito melhores do que os da estatística americana, né? Porque a gente está recebendo agora... Não, melhores do que motores a combustão. Bem Exato. Melhores. Bom, se a gente for falar de motores a combustão, quase 1.600 vão pegar. Do mesmo recorte de idade, tá? Eu não estou comprando veículos antigos com novos. A gente está pegando a mesma idade. Então... O Brasil já está muito melhor que a estatística americana de carros elétricos e muito melhor ainda em relação aos veículos a combustão. E veículo a combustão, eu desafio um motorista profissional na cidade de São Paulo que não veja quase todos os dias um carro que pegou fogo, né? A gente já normalizou, né? Se torna uma coisa do dia de, olha, aquele carro pegou fogo. Ah, notícia tal pegou fogo. E aí eu acho que vem finalmente o último ponto muito importante da conversa sobre segurança, que é, ok, pegou fogo, eu vi num vídeo aí que não dá para apagar. Não, te interrompendo, eu vi, tem muita fake news, aparecem vídeos na internet, mais um elétrico pegou fogo. Você vai ver um vídeo de 15 anos atrás. De um diesel, né? De um carro diesel a gasolina que teve um acidente na estrada e esse cara puxa ali, olha, mais um veículo elétrico pegando fogo, que é moda, que dá audiência, enfim. Então, de novo, eu falo assim, se a gente for ver, em São Paulo só batem Porsches. Né? Porque é o que vira notícia. Boa. Mas Celta, Corsa... Esses não acontecem absolutamente nunca batem. Não tem acidente. Não tem acidente. Então o carro elétrico, por ser uma novidade, ele se torna muito popular quando acontece um episódio desse. E no que tange a questão de apagar ou não, se você falar para um bombeiro militar de São Paulo, não dá para apagar um carro elétrico, você está ofendendo o bombeiro. Porque o bombeiro apaga tudo. Tá? Ele coloca a vida dele em primeiro lugar antes da família dele para salvar a nossa. E ele apaga tudo sim, né? Então, o veículo elétrico dá para apagar, né? Ele leva menos tempo para apagar, muitas vezes, carro a combustão. A forma de combate é bastante simples, é água. E depois que as chamas extinguirem, você coloca um cobertor em cima dele, é uma manta anti-incêndio, e aí você pode remover o carro com toda a segurança, né? E a gente já fez muitos ensaios.
Eles vão se tornar públicos em algum momento, mas já foram feitos muitos ensaios no Brasil, né? E a gente pôde comprovar isso. E finalmente, para sair de um lugar eu vi um vídeo na rede social, quando o carro pega fogo elétrico a combustão, existe o total calorífico desse carro. Então, assim, quanto daquele carro vai virar calor e eventualmente comprometer uma estrutura de uma garagem, de um prédio, etc. E esse número, para nossa surpresa, as estatísticas estão saindo agora sobre os veículos elétricos comparado à combustão. Deu que os primeiros números que a gente tinha a respeito de veículos a combustão eram veículos dos anos 70 e 80. Muito ferro, para-choque de ferro, né? Só que os veículos a combustão ganharam muito plástico, até o tanque é de plástico, né? Então, quando o carro, a combustão pega fogo, até o tanque desmancha, sai o combustível, pega fogo e gera muito calor. Quando você compara o carro elétrico de hoje, eles são muito próximos. Alguns carros elétricos têm um total calorífico menor que um carro a combustão. Então, ele gera menos dano ao patrimônio. E também outra questão é a seguinte, um veículo a combustão quando pega fogo, o tanque espalha o combustível e o pico de temperatura é muito alto e muito rápido, né? Já um carro elétrico, você tem até 12 minutos, né, que a gente chama de golden time, para chamar o bombeiro e pensar no que fazer, evacuar, etc. Então, quando a gente traz a ciência de todos esses dados, eu digo o seguinte, o veículo elétrico, ele é a solução, não o problema para o incêndio, né? Então agora acho que tem uma missão nossa, realmente, de ABRAVEI, a BVE, de trazer todas essas partes, né? Bombeiros, universidades, as montadoras, as entidades condominiais todas, para conhecer o veículo elétrico, então ficarem tranquilas que ele pode sim carregar na garagem. Que a gente vai ver muita gente falando, ele não pode carregar na garagem porque eu também não posso abastecer um veículo na garagem com combustível. Olha, combustível ele é inflamável, ele gera gás, ele derrama. A eletricidade, gente, a gente toma banho com 7.000 watts de potência, 15 centímetros da cabeça e nunca foi um problema. E você não precisa pedir autorização do condomínio para instalar um chuveiro elétrico na sua casa. Exato. Que consome muito mais do que isso. Exato, né? Então, assim, eu recomendo que a instalação seja feita tanto de um chuveiro elétrico quanto de um carregador por um profissional do ramo. Emita aí uma RT, né, que é basicamente a garantia que você contratou um profissional que entende daquilo e ele lavra então um documento atestando a segurança daquela instalação, né, que ele faça uma vistoria técnica, dê garantia para sua instalação. É óbvio que um carro elétrico vai carregar eventualmente por 6, 7 horas e o chuveiro talvez 15 minutos. O chuveiro, você está embaixo dele, deu um curto, você desliga e pronto, desliga a chave. Às vezes o carro não está na garagem sendo observado. Então, a instalação elétrica tem que ser bem feita, né? E a gente tem que também defender o carregador que é parafusado na parede, né? Para evitar que as pessoas usem a tomadinha ABNT de 3 pinos, porque um dia ela vai ficando folgada, o contato vai ficando ruim, ela também coloca em risco a segurança. Então, o ideal é sempre o wall box. O ideal é ter um wall box, né? E o carregador, ele vem no carro, ele é seguro, o carregador portátil. Mas é para uma emergência, quando você vai viajar para uma casa onde não tem. Exato, né? exato. Mas no dia a dia é melhor o wall box sempre. O que eu recomendo, se for usar dica minha aqui, se for usar um carregador de tomada, né, um emergencial portátil, põe ele para carregar 5 minutos, tira da tomada, põe a mão no pino. Se o pino está quente, melhor trocar a tomada, verificar a instalação. Sempre 220 e 20 amperes, né? Exato. É aquela mais gordinha, né? Exato. A maior parte dos carregadores portáteis, o pino já é de 20 amperes, não vai entrar na tomada de 10 amperes. Mas não deve usar a extensão nunca. E muito menos o adaptador. Exato, o adaptador. Então, assim, tem muita gente que faz isso com a sua air fryer. Não faça isso. Gauer, coloca a tomada certinho. Aquecedor em casa e acordei com a tomada derretida. Então. Olha o perigo, cara. Então, assim, não faça isso. O que será que aqueceu o seu quarto? A tomada ou o aquecedor? Exatamente. Exatamente. Mas tem uma dúvida para mim muito recorrente aqui no programa, que é aquele cara que mora num condomínio, muitas vezes até com a vaga de garagem dedicada, não é aquela rotativa, dedicada, tudo certinho. Tem como puxar a força direto para o seu relógio, ou seja, a conta só vai para ele, mas ainda assim tem um bloqueio durante aquelas sessões dos condôminos, impedindo que ele coloque um carregador. Qual a dica que você tem para esse cara? De que maneira que ele pode ter a sua vida também mais tranquila, podendo recarregar o seu carro elétrico? Em primeiro lugar, é importante que esse condômino apresente toda a documentação relacionada ao carregador, né? Que tenha o certificado de segurança e também que ele tenha permissão, pelo menos, de que seja feita uma vistoria técnica por engenheiro elétrico, né? Então, provido do fato que ele vai apresentar, olha, esse carregador é seguro, trouxe o engenheiro elétrico e o engenheiro elétrico falou, olha, a instalação é segura, ele está disponível, inclusive, para lavrar uma RT, que é um termo de compromisso com a qualidade daquela eventual instalação, né?
Então, em posse desses documentos, né, não deveria ter dúvidas hoje, né, em relação à segurança de recarga nos condomínios, tá? Por que eu falo isso? Porque, assim, não existe norma técnica em vigor no Brasil que proíba a instalação de carregadores em garagens de condomínio, tá? Então, se um síndico lhe fala, olha, eu vi uma norma técnica dos bombeiros que proíbe, hoje é uma consulta, ela ainda não é efetiva, né? E depois de todos os, eu diria, os exercícios que a gente fez das associações, a BVE e Corpo de Bombeiros, a gente acredita piamente que quando essa norma técnica for publicada, ela vai ser muito mais branda do que a consulta. Afinal, ela deve refletir muito a situação que a gente já tem nos outros países que estão muito à nossa frente na eletromobilidade. A gente tem que lembrar também que o Brasil é um caso raro na questão de infraestrutura elétrica, né? O Brasil, basicamente, se acostumou com uma entidade muito brasileira que é o chuveiro elétrico. Então, as instalações no Brasil, mesmo da residência mais pobre, né, já tem uma chave, um disjuntor de entrada de 45 amperes. Né? Se a gente vai para Chile, Argentina e outros países, às vezes é 10 amperes. Então, a gente já tem uma entrada de corrente nas casas bastante satisfatória para a recarga em casa e nos condomínios, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu recomendo todo mundo se ater. Normalmente, a gente está falando de uma novidade tal qual foi um ar-condicionado split. Então, quando chegou um ar-condicionado split, você não tinha predisposição para ar-condicionado, você chegava para o seu síndico e falava, olha, o negócio é o seguinte, quero pôr uma caixa branca lá fora do ar-condicionado, de jeito nenhum, vai modificar a fachada do meu imóvel, tarará. Não, né? E 10 anos depois, todo mundo com esses ar-condicionados do lado de fora. Então, o que eu diria também é o seguinte, olha, se você é síndico, muito provavelmente daqui 4 anos não vai ter mais um carro que não aceite recarga, né? Então isso vai prejudicar também aos síndicos. E ele vai querer ter um carro elétrico. E ele vai querer ter um carro elétrico. Então, assim, eu diria assim, considere essa possibilidade, né? Porque... Uma vez, desculpa, você comentou comigo que existe até a possibilidade, eu não sei se é da própria associação, se é da Abraveio, se é da BVE, de designarem ou de empresas privadas um consultor para participar dessa reunião de condôminos e dar essa aulinha mostrando a parte segura de uma instalação. Essa é a missão das associações, né? Tanto a Abraveio quanto a BVE, né, tem como sua missão contribuir com a questão da recarga, né? Então é muito comum para a gente ser procurado, olha, meu condomínio não quer me deixar instalar uma estação de recarga. Então a gente fala, olha, conversa com a gente, marca uma conferência junto com o síndico, a gente mostra, apresenta toda a literatura para tranquilizar. Aliás, se tem uma coisa que a gente como associação não quer que aconteça de maneira alguma, é um desastre em uma garagem, com um carro elétrico, claro, especialmente, né? Então, o que a gente observa, e já aconteceram muitos casos desses no Brasil, inclusive o único incêndio com veículo elétrico, muito provavelmente, está em investigação, mas muito provavelmente aconteceu em virtude disso, mas não existia uma instalação de uma estação de recarga oficial e a pessoa recorreu a uma tomadinha. E a tomadinha, eventualmente, a gente acredita que foi basicamente o gatilho para esse incêndio. Então, a gente realmente quer formalizar, porque você coloca a ordem, você coloca a lei em cima, você coloca todas as ABNTs, existem 2 ABNTs importantes, né, que certificam a instalação de uma estação de recarga, né? Então, você garantindo que você tem tudo isso, né, ali especificado numa RT, é sucesso garantido, né? Agora, nos procurem, acho que a gente pode e vai fazer essa missão como a gente já fez para muitos associados nossos, né? Gaur, infelizmente o programa é curto e tem um tema que eu quero abordar antes do final, que a gente até comentava nos bastidores, matrizes energéticas. A gente falava muito do etanol, eu cheguei a trazer um exemplo na Europa de uma coletiva de imprensa que eu tive com um engenheiro francês, falando que lá eles tinham uma preocupação muito grande com hidrogênio e que achavam um absurdo no Brasil falar tanto de hidrogênio a gente tendo etanol. Qual que é a tua leitura disso? De fato, o etanol é um combustível fabuloso, né? Primeiro, ele garante uma grande quantidade de empregos para o brasileiro, né? Ele é um combustível muito eficaz do ponto de vista de energia, né? Ele tem uma octanagem elevadíssima, então o motor trabalha muito bem com etanol. Ele é sustentável porque ele retém o carbono no campo e você pode, então, utilizar, lançar carbono na utilização do veículo porque ele acaba sendo bastante neutro, né?
O que a gente vê do ponto de vista da eletromobilidade, o nosso grande sonho, assim, que tal a gente ter veículos híbridos, porém 100% etanol, né? Há uma preocupação muito grande, dados da União da Bioenergia, por exemplo, mostram que o brasileiro, mais de 70% dos brasileiros em carros flex, incluindo os híbridos, colocam no tanque gasolina, né? Então a gente vai falar de estados no Brasil onde o etanol é muito mais caro que a gasolina, né? Porque são distantes aí da onde a gente planta cana. A outra questão também, a gente vê impacto e uma sazonabilidade muito grande nos biocombustíveis, né? Tanto oriundos da soja, do milho, quanto da cana, né? Então, a gente faz um convite muito grande, né? E eu sempre comento isso com o Arnaldo Jardim, né? Que tá na cabeça aí do combustível do futuro, né? Eu falo, que tal a gente chamar de energia do futuro? Né? Um grande plano de energia do futuro. Uma né? política pública voltada para isso resolveria? Exato, porque é o seguinte, hoje a gente dobrou a aposta no biocombustível como alternativa de descarbonização, e ela é acertada. Porém, a gente tem uma questão de sazonabilidade desse combustível, né? Então a gente vê agora escalada dos alimentos, escalada dos combustíveis, né? A gente tem previsões de seca impactando diretamente as colheitas, né? Então hoje é comum no setor agro você ter linhas de financiamento para a plantação, para essas culturas, né? Então uma proposta que eu sempre defendo é o seguinte, que tal a gente ter em escala muito menor, né, financiamento também para infraestrutura de recarga pública, né? Ou seja, uma parceria público-privada, incentivos ao setor privado para desenvolver a infraestrutura, né? Por que acontece? Hoje a gente já observa com a mobilidade elétrica uma redução drástica no custo do quilômetro rodado. Então, você pega um motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo, né? Ele economiza R$ 2.800 por mês em combustível, né? Que ele pode usar depois para financiar um carro elétrico, que ele vai colocar mais alimento na mesa da sua família, né? Então ele vai fazer a economia girar. Em vez de só pegar aquele dinheiro que vai para um combustível muitas vezes fóssil, né? Hoje ele faz a economia girar de outras formas, né? Então, se a gente tivesse um plano B, né, onde se investe um pouco também na mobilidade elétrica, caso o Brasil venha passar por uma situação, por exemplo, de seca, onde a gente não vai ter talvez a abundância que a gente tem hoje de biocombustíveis, a gente pelo menos está garantido. E quando a gente vai, especialmente para transporte de pesados, né? Então hoje o diesel está recebendo biodiesel de soja, né? Ele é muito mais caro do que o combustível fóssil, né? Então, e se está se tornando inviável, então, aumentar o biodiesel no diesel sob o risco de aumentar o transporte e o preço do alimento na mesa do brasileiro. Então, a gente começa a observar na Europa muitas frotas mudando para veículos pesados, 100% elétricos, com autonomias de até 700 e 800 km por recarga, né? E economizando por quilômetro rodado quase R$3. Durante a garantia desse caminhão elétrico, né, você vai poder comprar 2, 3 caminhões elétricos daqueles só com a economia que você fez em combustível, né? Então, isso é muito poderoso. A gente não está falando aqui mais de descarbonizar, de meio ambiente, está falando realmente de economia no bolso dessas empresas e economia no bolso desses cidadãos. Isso eu acho uma coisa bem importante. Eu sempre brinco aqui no programa que o discurso Greta, ela é bom na ONU, né? É bom nessas palestras. Ele só funciona quando traz um impacto positivo no bolso do consumidor. Exato. Esse cara não vai comprar um carro elétrico pensando na saúde do planeta. Agora, ele coloca isso na mesma conta. Quando ele está economizando, ele fala, puxa, que legal, vou ter um carro sustentável. Exato, e eu acho que é sustentável do ponto de vista financeiro, né? Eu tenho uma série de amigos e de colegas que têm energia solar, mas não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente. A preocupação realmente é financeira, né? Então, eu acho que aqui é o mesmo racional, né? Antigamente, se alguém falava, por que você vai colocar energia solar? Ah, por conta do meio ambiente. Tá, beleza, 3 ou 4 em colocar. Agora, se alguém falar o seguinte, olha, eu vou colocar energia solar e me livre da conta de energia elétrica, aí começa a valer a pena, né? Então, eu acho que esse é o racional. Essa é uma realidade que está acontecendo na Europa, aí todo mundo vai falar, ah, mas espera aí, e esse caminhoneiro, quando acabar a energia, ele carrega onde, né? Tem caminhão que faz 1.000 km por dia, né? Então, nessas pausas que se faz obrigatórias, né, de 3 em 3 horas, na Europa 45 minutos, esses 45 minutos são mais suficientes para recarregar, né? E lá, os governos sabem que, olha, não tem dinheiro suficiente para você fazer uma infraestrutura dessa. Agora, se o governo ajudar com uma fração daquilo que é investido em outras áreas no país, você pode fazer isso viável e economizar muito dinheiro como nação, né? Barateando, de novo, o alimento, o transporte, a manutenção desses veículos e para o empresário que é do ramo de transportes também, obviamente, diretamente contribuindo com o seu lucro, né?
Gauer, a gente teve alguns gargalos, principalmente nessa nova onda da chegada dos elétricos e chegada dos chineses, e algumas foram se rompendo ao longo do tempo e passaram a fazer parte do cotidiano, e as pessoas já entenderam isso, que o carro tem uma boa autonomia, que o tempo de recarga é baixo, que as baterias são confiáveis, que os carros têm qualidade. Eu queria saber o último desses gargalos. Pós-venda a gente já viu, rede a gente já viu, está crescendo, mas que é da infraestrutura viária elétrica, ou seja, infraestrutura de recarga. Isso está crescendo? Você acha que está conseguindo acompanhar o volume de vendas e de carros elétricos que a gente vê pelas ruas? Alex, eu acho que eu fico muito feliz de dizer o seguinte, que a proporção carros e estação de recarga no Brasil hoje é maior que a da Alemanha. Parece absurdo, mas é um fato, tá? Então, o Brasil hoje tem uma média, basicamente, de 35 carros por carregador, tá? E você vai para a Alemanha, você tem mais de 40 carros, tá? Você vai para a Noruega, aí esse é o teto, né? Você tem, acho que 14 carros por carregador, é muito menos, né? Só que a gente tem um problema no Brasil. Eles estão absolutamente concentrados no Sudeste, né? Então eles atendem muito bem malhas urbanas e viagens assim 100, 200 quilômetros desses grandes hubs urbanos, né? Agora, quando a gente fala de você poder pegar um carro elétrico e sair de São Paulo e ir até, sei lá, Rio Grande do Norte, né? Maranhão, possível? Você vai ver que tem posto de recarga, você vai dar um jeito, você vai conseguir chegar. Garantido? Não. Ainda. Você pode chegar no posto que tem alguém carregando, né? E é justamente aí que vai investimento, ou pelo menos o fomento público. Poucas pessoas sabem, mas muitos dos postos de combustível rodoviários estão em terras que pertencem à federação, que são as margens lindeiras das BRs. Aquelas margens ao longo das estradas federais, que a gente tem as BRs, né? Geralmente não pertencem ao posto de gasolina, é uma concessão, né? Então, houve um fomento muito grande em investimento na infraestrutura que a gente tem de combustível hoje, né? Assim como teve na transmissão de eletricidade, né? Então, talvez agora é o momento de levar também para essa última milha, que é na beira das estradas. Mas a gente está vendo que, assim, o empreendedor brasileiro, ele é incrível, fenomenal, diga-se, né? Então, todas as 15 mil estações que a gente tem públicas hoje no Brasil, né? Mais de 1.000 estações ultra rápidas, né? Mais de 1.000 estações rápidas, no caso. Todas são feitas por empreendedores privados, tá? Então isso mostra que, apesar de você não ter o governo apoiando, né, a gente já construiu uma coisa realmente edificante. Agora, poderia ser melhor, né? Então, eu acho que aqui fica o convite para que talvez esses empreendedores contem também com um pouco de ajuda de investimento do setor público, né? Então, em outros lugares foi feito assim e todo mundo ganha. E se tem a iniciativa privada, é porque tem lucro, senão esses não estariam fazendo esse mergulho na infraestrutura da eletrificação. Não é uma ação beneficente, certamente. Gauer, super obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Ligados à Tomada. Você tem mais do que uma credencial VIP, está aqui quando quiser. Tem um tema, vem abordar aqui junto com a gente, mas eu tenho só a te agradecer, meu amigo. Super obrigado por isso, toda essa aula que você sempre dá aqui pra gente. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço, Alex. Muito obrigado por estar aqui com você mais uma vez. Valeu. E você pode desligar a chave do Ligados à Tomada, mas se prepara. Já, às 4 da tarde, tem um Máquinas na Pan, mas também com veículos eletrificados. Até já. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.